Olá, galerinha do terceiro ano, aqui quem fala é o professor Everton de Educação Física. Hoje a gente vai estudar a unidade 4 do livro, falando sobre lutas, conteúdo do capítulo 1, lutas nas aulas de Educação Física. E hoje a gente vai falar sobre o conceito lutas de território. A gente vai citar duas modalidades que trabalham lutas de territórios. Uma delas é o judô e outra é o boxe. A gente vai falar sobre a origem de cada uma delas. São duas lutas artes marciais e uma é considerada uma luta bruta. Primeiramente, a luta de território. Essas duas são as duas modalidades que trabalham sempre em um território pequeno, em competições. Todas duas é um esporte olímpico. Não se esqueça, quando se falar em judô e boxe, são duas lutas olímpicas. Aqui a gente fala que o judô, começando a situar um pouco da arte do judô. O judô é uma arte marcial japonesa e o esporte olímpico de combate desde 1964. Esse esporte de defesa pessoal tem como objetivos melhorar a coordenação motora, a concentração, a autoconfiança, além de fortalecer o físico e o espírito e a mente. Então o judô, ela tem aquela honra sempre de ter autoconfiança e sempre de fortalecer o físico e o espírito e a mente. Mente sã, corpo sã, ok? Os dois conceitos do judô. A história do judô, a prática do judô vem lá de trás, criada em 1882 no Japão pelo mestre Jigoro Kano. No mesmo ano ele criou o Instituto Kondonka, que se inicia nas técnicas de filosofia associada ao esporte. Então, a instituição do Kondonka se iniciava lá há muito tempo atrás, a prática do mestre Jigoro Kano. Então, através do Jigoro Kano foi criada essa instituição, que ensinava sempre as técnicas de filosofia. Então, ele sempre tinha uma palavra motivadora. Então, a palavra de seu criador era sempre que a arte que se usa no máximo a força física e espiritual. Então, Jigoro Kano costumava sempre falar essa frase: a arte que se usa ao máximo a força física e o espiritual. Sempre trabalhando a fisiologia, ok? Para criar essa arte marcial, ele reunia alguns elementos de outras artes marciais ancestrais e poucos depois ele começava a ser o criador. Então foi oficializado no Japão. Em grandes partes o judô era derivado do Jujutsu, que era conhecido antigamente, também uma das artes marciais. Não é o Jiu-Jitsu, ok? Que utiliza o corpo para atacar o seu oponente e se defender. Então, a história do judô já começou através do jutsu, que utilizava o corpo, que antigamente as práticas eram atacar o oponente e se defender. Então, essa arte marcial era sempre com os elementos ancestrais. Uma imagem que representa o judô. Essa imagem representa um pouco, não um pouco, mas o respeito que tem a arte marcial. Ela trabalha a honra dos atletas. Acreditam que quem pratica o judô tem a honra de vestir os kimonos e competir. Então eles têm uma honra e têm os conceitos sempre de respeitar o seu adversário. A gente entra lá para a parte do boxe. Boxe ou pugilismo é um esporte de combate bruto. Não é igual o MMA, mas é um pouco mais bruto, no qual os lutadores usam apenas os punhos, tanto para defender quanto para atacar. A palavra deriva do inglês, que é boxe ou pugilismo. A expressão é utilizada na Inglaterra entre 1000 e 1850, muitos anos atrás, viu? Como se ganha uma luta de boxe? Para vencer, o lutador precisa de coragem e habilidade. Dois conceitos de um lutador de boxe tem: não pode ter medo. Um boxeador, um pugilista pode ganhar uma luta nocauteando um outro atleta, mas também pode vencer marcando mais pontos que o oponente. Então, eles têm sempre esse conceito de ter coragem e habilidade, e o objetivo central, ter a força, porque é um esporte bruto, precisa de pontos para que ganhe. Ok? Quais são as regras do boxe? A gente chega no conceito da modalidade. Como essas regras do boxe? As lutas de boxe são arbitradas por 5 juízes, sendo que apenas um fica dentro do ringue,
As faltas mais comuns são agarramento, golpes abaixo da cintura, socos na nuca, socos na mão aberta e postura passiva. 2 avisos valem uma advertência e 3 advertências equivalem à desclassificação do lutador. Então, essa regra de 2 avisos que valem uma advertência é passada para o atleta antes da luta. Eles já começam a ter esse aviso de que 2 avisos já valem uma advertência e 3 avisos já vale a desclassificação, que é uma advertência grande. Está aqui a imagem que reflete um pouco da história do boxe. As Olimpíadas do Rio de Janeiro, a gente vê os lutadores, a gente tem brasileiros lutando nas Olimpíadas. Felizmente essa imagem não é dos brasileiros, mas de outros países. Okay? Então, o conceito do judô e do boxe foi isso, falando um pouco da história sobre lutas de território. A gente falou do judô, é uma arte marcial japonesa, que é um esporte olímpico, esporte de combate também. Ele trabalha muito a defesa pessoal e o objetivo sempre melhorar a coordenação motora. A gente reviu aqui que o mestre que criou o judô foi o Jigoro Kano. Jigoro Kano, ele foi o mestre do judô. Ele também tem os conceitos de honra, que a gente viu aqui a palavra dele, que é a arte que se usa ao máximo a força física e espiritual. Então, a gente sabe que o judô é uma modalidade que trabalha a honra e o respeito. Então, a gente também falou do boxe agora, que é um boxe, é um esporte também de combate. A palavra deriva do inglês boxe, é uma expressão utilizada na Inglaterra. A gente viu também que para vencer as lutas precisa de pontos, tem que ter coragem e habilidade, ok? Então, a agenda de vocês falando sobre essas 2 modalidades é a atividade da ficha 3 da página 139 do capítulo 1. Então, vou encerrar essa aula de hoje por aqui, falando sobre essas lutas de território, essas 2 modalidades, que é conhecida não só no Brasil, mas pelo mundo todo, ok? Então, vou encerrar essa aula de hoje por aqui e até a próxima aula.